Oi, gente. Então, estamos chegando, né, na parte final desse curso, né, de formação. E queria conversar com vocês. Espero que as ideias que eu trouxe tenham ajudado, né, vocês de alguma forma, que eu tenha contribuído com ideias, né, e também apresentado informações que talvez vocês não conhecessem, mas que agora conhecem, que podem colocar em sala de aula, aplicar em sala de aula, e principalmente, meu objetivo é que vocês se encantem por essa história linda, essa história incrível, que vem diretamente dos tronos africanos. E eu vou dizer para vocês que eu não comecei a pesquisar sobre cultura negra ontem, né? Eu pesquiso há mais de 20 anos. Comecei lá com o professor Oliveira, né, que foi o pesquisador do 20 de novembro. Vou me arrumar aqui um pouquinho. Foi o pesquisador do 20 de novembro. Essa pessoa incrível que me ajudou muito, que me mostrou a história, né, da potência negra, e que ali eu comecei a pensar que meu objetivo de vida seria contar essa história linda, né, essa história de força, essa história de garra, essa história de inteligência, né? Então, eu quero muito que vocês aproveitem, né, esse curso, apliquem em sala de aula, porque os nossos alunos merecem. E agora eu vou conversar com vocês, mas algo mais prático, né? Que eu acho que é importante também a gente pensar como fazer em sala de aula. Então, eu trouxe alguns materiais para a gente estar conversando, né? Eu gosto muito de ter na minha sala de aula, claro, quando eu penso numa sala de aula, eu penso que eu sou uma professora antirracista, eu vou trabalhar a temática negra em sala de aula, né? E a minha sala de aula tem que dialogar com o meu discurso. Então, eu vou ter na minha sala de aula cartazes, eu vou ter imagens de pessoas negras, de reis, de rainhas. Eu, na minha sala de aula desse ano, eu tenho um calendário que eu chamo calendário afro-gaúcho. Gente, desculpa, eu tô com uma tosse terrível, então toda hora eu tenho que estar bebendo alguma coisa. Mas eu tenho na minha sala de aula um calendário afro-gaúcho, né? Eu fui lá na Fundação Palmares e baixei o calendário que tem, né, sobre todas as datas comemorativas alusivas à população negra, e acrescentei as datas gaúchas, tá? Eu até vou colocar aqui no Drive, aqui embaixo no vídeo, vou colocar esse calendário se vocês quiserem seguir, quiserem, né, ver algumas datas, mas é bem importante. Então, sempre tem uma data diferente pra gente falar, pra gente conversar. Por exemplo, teve, né, o nascimento da Carolina de Jesus, o nascimento do Abdias Nascimento, Pixinguinha, o nascimento do Malcolm X, o Dia da África. Então, cada dia eu vou montando esse calendário, né, em sala de aula. Ah, hoje é dia do nascimento da Carolina de Jesus. Aí eu conto a história da Carolina. Hoje eu tenho um 4º ano, então meus alunos pesquisam a história dela nas redes sociais. Então eu vou montando esse calendário. A turma desse ano cada turma que eu tenho tem um nome africano, né? Ou é o nome de um herói, ou é o nome de um adinkra, né? Então, esse ano, a minha turma, ela se chama Turma Sankofa, que Sankofa é um símbolo adinkra, né? É aquela ave que está com as perninhas e o corpo para frente e a cabecinha tá para trás, né? Segurando um ovo, que significa que a gente tem que olhar para o nosso passado. E é isso que eu tenho feito com os meus alunos. Então,
Toda a decoração da minha sala é em homenagem ao Sankofa, essa grande ave que olha para trás, né? Sankofa, como eu já falei, é um símbolo adinkra, né? Adinkra são aqueles ideogramas que cada um tem uma mensagem, né? Eles são ali dos povos Akans, e eles são como se fossem provérbios, mas que são passados, conhecimentos que são passados através desses ideogramas, né? Então é bem interessante também trabalhar com os adinkras em sala de aula, fazer uma relação com Pantera Negra. No Pantera Negra tem alguns figurinos que aparecem, dos personagens que aparecem símbolos adinkras. Então, quando os alunos já conhecem, eles veem o filme, eles já dizem, olha, conheço esse adinkra, sei o que significa, é muito interessante. E a minha sala de aula, então, eu procuro que ela seja esse lugar que fale, que pulse África. Então, por exemplo, o meu material escolar, ele traz, né? Eu não tô com o meu material todo aqui, depois eu posso mostrar, mas, por exemplo, meu lápis é sobre princesas africanas, o meu caderno, enfim, todo o material que eu tenho, que eu levo em sala de aula, eu cuido muito para que traga a potência da negritude. E na minha sala de aula, eu procuro ter aqui, ó, o giz de cera com diferentes tons de pele, que minha caixinha já que os alunos usam e às vezes a gente vai perdendo, você sabe como é que é. E os lápis cores de pele pra gente trabalhar com a questão das cores de pele, né? Daí quando vem, né, aquela pergunta, a gente para e conversa com os alunos, ai, que cor que a gente vai pintar? Qual cor de... Daí eu pergunto, com qual cor de pele que a gente vai pintar? Quais cores existem? Então, é um trabalho cansativo, mas ele é super importante. E eu uso, assim, para estudar, né? Para estudar sobre história negra, para saber dessas histórias, eu tenho a minha Bíblia, que eu digo, deixa eu mostrar aqui para vocês, que é a enciclopédia, né, brasileira da diáspora africana, do Ney Lopes. Ele tem muitas informações, tá em ordem alfabética, é incrível. Então eu pesquiso muito, o meu tá cheio de anotações, né, porque eu realmente tô pesquisando, tô vendo. É um livro que é interessante, ele não é muito barato, mas ele é importante, tá? Então quem quiser adquirir para conhecer um pouco mais, vai ver ali. Tem em ordem alfabética, tem tudo. Tem assim, ó, gente, deixa eu mostrar um aqui. Aqui, ó. Tem desde a Chiquinha Gonzaga, enfim, vai trazendo as histórias aí que a gente precisa. Sundiata Keita. Nossa, tem o Cartola, tem muitas histórias aqui. Assim, tem história preta mesmo. Baile de Congo, vai explicar o que é, enfim, vai explicar muito para quem gosta de pesquisar. Essa enciclopédia me ajudou muito. Além disso, eu gosto deste livro aqui. Esse livro aqui me ajuda demais, que é Gênios da Humanidade, do meu amigo Carlos Machado. Esse livro aqui me ajuda demais, demais. Eu não sei se tem à venda, eu acho que não tem mais. Mas ele traz a história da ciência e da tecnologia negra. Então aqui, por exemplo, eu descobri que um homem negro que inventou a batata chips, que um homem negro que inventou o semáforo de 3 cores, né, vai contar, nossa, tem tanta coisa, é tão lindo esse livro, e ele vai ter toda a história, assim, ó, aqui, ó, o inventor da batata chips, tá aqui, enfim, vão ter várias pessoas, vários negros ilustres, assim, negros e negras astronautas, enfim, vai ter toda a história da contribuição negra para a humanidade. Esse livro é incrível, tá? Do Carlos Machado.
Gênios da Humanidade. Eu gosto demais, uso há muito tempo esse livro, porque eu acho interessante, principalmente que alguns alunos meus querem ser astronautas, né? Então eu conto a história do primeiro astronauta negro dos Estados Unidos, como é que foi para ele, a questão dos negros, né, na NASA. Ali conta, é muito bom, gente, muito bacana mesmo para a questão da pesquisa. Outro livro que eu gosto de trabalhar, de estudar, melhor dizendo, é um livro da mãe Flávia Pinto, que fala sobre o matriarcado, para vocês entenderem um pouco mais dessas relações matriarcais, né? É super interessante, ele vai dar uma explicação incrível, desde como é o matriarcado em África e como é que ele é aqui no Brasil. Então é muito interessante esse livro aqui. Porque para falar sobre cultura negra, a gente tem que estudar muito, né? Não dá para ir no achismo, porque às vezes o achismo ele é perigoso, né? A gente pode daqui a pouco tá cometendo um grande erro achando, né, super bem intencionado. Gosto bastante de trabalhar com os meus alunos, esse aqui, ó, os alunos pequenos, quando eu quero trabalhar as princesas, trabalho esse aqui, ó, Dandara e a Princesa Perdida. Esse livro aqui vai falar sobre uma menina que ela começa a se questionar por que as princesas, né, não são parecidas com ela. Ai, esse livro é um amor, gente, um amor, um amor. Até que uma princesa africana vem visitá-la. E aí aí começa a aventura, não vou dar spoiler não. E aí ela começa a falar dessas princesas aqui, parecidas com a menina. Enfim, esse livro é um amor. Para os pequenos, é ótimo. Dandara e a Princesa Perdida é incrível, eu gosto bastante. Tem esse livro aqui que foi lançado agora, que fala sobre... Tô cansada. Fala sobre os quilombos aqui no Rio Grande do Sul, né? Então vai falar sobre o Manuel Padeiro e o Quilombo da Liberdade, tá? Então vai falar desse grande líder aqui do Sul, porque a gente fala muito de líderes de outras regiões, mas é interessante a gente pensar nos líderes também sulinos, né? E principalmente pensar nos nossos heróis do Rio Grande do Sul, pensar em quanto é importante a contribuição do povo negro aqui no Rio Grande do Sul. Nós somos minoria, mas a gente também ajudou a fazer esse estado, a construir esse estado, né? Não estamos em grande quantidade, como por exemplo na Bahia, mas nós estamos aqui e as pessoas negras daqui estão muito mobilizadas, né? Como algumas pessoas gostam de falar, somos os afro-gaúchos, né? E se a gente parar para pensar, o 20 de novembro, ele é gaúcho. Quem é que pesquisou o 20 de novembro? O 20 de novembro, quem pesquisou foi o professor Oliveira Silveira, né? Ele pesquisou o 20 de novembro, pesquisou ali, quando ele percebe que o 13 de maio, ele não é uma data comemorativa, e sim uma data reflexiva, né? Porque não é uma data de comemoração, mas sim da gente refletir, né? Porque os negros estavam numa situação de escravidão, que era extremamente violenta, e depois eles são jogados à própria sorte. Então, o 13 de maio não é uma data de comemoração, e sim de refletir. E aí o Oliveira Silveira, ele vai pesquisar uma data que venha a contemplar a negritude, que vai ser o 20 de novembro, né? Mas a gente não tem só essa data aí. A gente não tem só essa data que foi criada aqui no Rio Grande do Sul. Peraí que eu vou mostrar mais uma data. Peraí que agora me veio a ideia, eu vou buscar aqui na minha biblioteca. Então, dia 20 de novembro
Dia da Consciência Negra foi uma data que foi pesquisada pelo professor Oliveira, saudoso professor Oliveira Silveira, que eu tive a honra de ter aula, de aprender com ele. Estou aqui hoje por conta de toda a ajuda que ele me deu, todo o apoio. Mas não é a única data que vem do Rio Grande do Sul. Eu aprendi com o Oliveira que quando a gente não tem, a gente constrói. Então, quando eu professora, né, quando eu entrei nessa caminhada, né, primeiro eu dei aula, eu sempre quis dar aula em periferias, tá? Comecei lá em Alvorada, e aí fui para Umbu, bairro Umbu, que é um bairro que as pessoas dizem que é extremamente violento, mas foi ali que eu comecei minha carreira. Depois eu vou para Novo Hamburgo, né? Mas daí não é uma periferia. E depois eu vou para Porto Alegre, vou dar aula na Restinga, né? E ali eu desenvolvo o movimento Meninas Crespas, que foi esse movimento de pensar uma educação antirracista o ano todo. E só que como eram, né, aulas sobre cultura negra, eram aulas, né, de alfabetização, de letramento racial, aulas de Yorubá, porque a gente acreditava, né, a gente pregava o ensino bilíngue, né, a gente acreditamos, né, eu e as outras pessoas que coordenávamos o projeto, acreditávamos que era muito importante o ensino bilíngue para os negros também, porque assim como é importante para os povos ítalo-germânicos, os povos indígenas trabalharem, aprenderem, né, através da sua língua e do português, nós também acreditávamos que era importante os alunos negros, né, do movimento Meninas Crespas aprenderem Yorubá e português, e assim fazíamos. Só que também tínhamos a dança afro-brasileira, muito forte nos nossos encontros. Então, o que aconteceu? Sempre éramos convidados para dançar em novembro. Novembro chamavam a gente o tempo todo, e não tinha agenda. Mas existe o dia 29 de abril, que é o Dia Mundial da Dança, e nessa data nós nunca éramos chamados. E isso começou, né, me incomodar as meninas, e a gente começou a refletir, bom, por que não se tem uma data, um dia da dança afro-brasileira? Fui pesquisar, vi que não tinha, e aí junto com as minhas alunas, meus alunos, a gente criou um projeto de lei aqui em Porto Alegre para reconhecer o dia 18 de agosto como o dia da dança afro-brasileira. E aí, fomos para a Câmara de Vereadores. Só que é interessante quando fazemos esse movimento de ir para a Câmara de Vereadores, a gente rompe com uma lógica cruel que tem da população com os vereadores. Muitas vezes, né, pessoas da periferia vão na Câmara de Vereadores para buscar um benefício para si mesmo, para ajudar a pagar um gás, pagar uma conta de luz, né, enfim. E nós não, nós vamos para lá apresentar um projeto de lei. Eu e as minhas alunas da periferia da Restinga, ali, né, da periferia, né, da Restinga, alunas da Restinga. E aí a gente, né, encaminhamos para uma vereadora, foi para votação, isso em 2021 foi aprovado. Aí nisso vários municípios quiseram a lei, quiseram o texto da lei para aprovar, né, nas suas cidades, nas suas câmaras de vereadores. E aí a gente começou a enviar para várias pessoas, né, para vários municípios. Foi sendo aprovado em todos os municípios, não teve nenhum município que pegou a lei, que apresentou o projeto de lei que não foi aprovado na Câmara, né? Então, aí nós tínhamos Porto Alegre como a primeira cidade, né, que aprovou o Dia da Dança Afro-Brasileira, e o Dia da Dança Afro entrou para o calendário municipal das festividades de Porto Alegre. Depois
Viamão, São Leopoldo, Santa Maria, Bagé, Vitória do Espírito Santo, Rio de Janeiro, enfim, várias outras cidades. E hoje o projeto já passou pela Câmara dos Deputados e agora está indo para o Senado. E a qualquer momento, né, pode estar sendo votada, depois sancionada pelo presidente, e aí a data vai se tornar nacional. Por que eu tô falando tudo isso? Para dizer que o Rio Grande do Sul tem um movimento, né, um movimento de valorização da cultura preta, da cultura negra. Então nós temos o 20 de novembro é gaúcho e o 18 de agosto, que é uma data que também que vai levar um tempo, mas que vai ser conhecida nacionalmente, também foi aqui pesquisado por mim e tá aí ganhando o Brasil. E nós não podemos esquecer que nós temos também o líder da revolta da Chibata, o Almirante Negro, né, como que era do Rio Grande do Sul, né, e foi essa grande liderança histórica. Então, se a gente parar para olhar a nossa história, nós temos uma história afro-gaúcha muito potente. Se nós olharmos a revolta farroupilha, né, eu não concordo com o termo de revolução, porque revolução é quando tem uma grande mudança e não foi o que aconteceu. Mas nós temos a contribuição dos lanceiros negros, né? Toda a ousadia que eles tiveram, a coragem, lutaram pela liberdade deles, né? Enfim, porque foi prometido para eles a liberdade. Depois tivemos o massacre de Porongos, enfim. Mas pensar nesses heróis daqui, nesses heróis sulinos, né? Pensar nesse Rio Grande que tem, né, um contingente pequeno de negros, mas de pessoas negras que lutam, que mobilizam. E aí queria falar para vocês, peguei um livro ali para mostrar, que é o dia 18 de agosto, né, dia da dança afro-brasileira. Ele é em homenagem a Mercedes Batista, né, essa mulher que sistematizou a dança afro-brasileira, a primeira negra que entrou no corpo de baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Em homenagem a ela, né, nós fizemos esse projeto de lei aí que tá ganhando o Brasil. Essa lindona era Mercedes quando jovem. E no livro que fala, né, sobre a história da Mercedes, aqui tá a nossa história. Meu nome, o nome das minhas alunas, né, que lutaram ali dentro do movimento Meninas Crespas e estão fazendo história. Mas, enfim, me emociono. Mas o que eu queria mostrar para vocês que, além desses livros, né, além desse material que eu uso em sala de aula, eu também criei ali o Bafo Afro, que os meus alunos adoram bater cartinha. Então, eu tenho joguinhos lá na minha sala, que vai falar sobre os heróis e heroínas, né, negros brasileiros. Então, a gente vai ter o Lima Barreto, a gente vai ter o Zumbi, o Luiz Gama, a Luísa Maim, tá de cabeça para baixo, o Machado de Assis, a Maria Filipa, que é uma história linda, se vocês puderem conhecer a história da Maria Filipa, é incrível, Juliano Moreira, Dandara, nosso poeta Cruz de Souza, José Bonifácio, Chiquinha Gonzaga, Carolina de Jesus, ai, maravilhosa aqui, Alta de Souza, Joaquim de Oliveira, aqui o João Cândido, ó, o almirante negro, líder da revolta da Chibata, nosso gaúcho, Francisco Nascimento, temos repetido, Benjamin Oliveira, Aqua Altune, Antonieta de Barros,
André Rebouças. Então, esses eu trabalho com os meus alunos, eu já falei, né, algumas atividades que eu faço com eles. Além do jogo de bafo, né, que eles ficam batendo cartinha, às vezes eu pego 2 caixinhas dessa e faço o jogo de memória para eles, faço seminários. Cada aluno pega uma cartinha e apresenta o herói ou a heroína negra. Então, faço redações, enfim, a gente faz muitas atividades. Até esses dias eu estava dando uma formação, né, no município de Sinimbu, e eu mostrava que cada aluno pega uma cartinha assim, não olha, e ele mostra assim, e ele coloca aqui, a gente bota às vezes um elástico, enfim, ele coloca, e os alunos ficam dando informações para ele descobrir, né? Ele vai perguntando: ah, é homem? Né? Aqui é o Teodoro Sampaio, os alunos vão dizer: é gaúcho? Não, é não sei o que, sabe? Daí até ele descobrir quem é a pessoa. É bem bacana, além do jogo clássico que eles amam, que é bater cartinha. Não adianta, daí tem que deixar. Eu tenho uma caixa cheia, os alunos terminam a aula, terminam as atividades da aula, vão ali no meu armário, pegam as cartinhas, ficam jogando. Bem interessante, bem legal. E tem esse aqui, não tá completo, mas das mulheres negras latino-americanas e caribenhas. Esse jogo eu lancei no dia 25 de julho, que é o dia da mulher negra latino-americana e caribenha. E aqui no Brasil, além de ser o dia da mulher negra, né, latino-americana e caribenha, nossa, repetitiva pérola, é o dia da Teresa de Benguela, né, que foi essa grande líder quilombola. Então, primeira cartinha que tem tá explicando aqui quem foi a Teresa de Benguela e vai trazer mulheres negras da América Latina e do Caribe. Então, Mariana Crioula, a gente vai ter a Cotirene, vamos ter a Nagotimé, incrível a história dela, Martina Carrillo, né? Então, a gente vai conhecendo as histórias, né, das mulheres negras, né, da América Latina e do Caribe. Então, são materiais que dá pra gente trabalhar em sala de aula e que a gente vai conversando com os alunos, né, sobre essas histórias, porque tudo é uma desculpa pra gente poder ampliar o universo deles relacionados à temática negra. Eu também gosto né, desse livro aqui, que fala sobre as obras do J. Altair. São obras lindas que dá pra gente fazer reproduções, releituras, né? Olha que lindas as obras dele. Professores de artes pode estar trabalhando, né, com essas criações que ele faz, que são bem bonitas. Contar a história do J. Altair também, a biografia, desenho, as imagens, as telas deles, as obras são lindas. Então, ele junta a temática do sagrado também, junto das suas crianças, das suas produções. É bem interessante. Tem mais coisas, tem muito mais materiais que eu quero mostrar para vocês pensarem, né, e irem criando ideias e tendo, né, inspirações para poder trabalhar na sala de aula de vocês. Penso que é bem importante vocês, né, irem pensando nesse currículo mais enegrecido, né, nesse currículo que contempla a potência negra. Eu agora também tô fazendo vários murais imensos, assim, com 2 metros, né? E aí, por exemplo, nós fazemos os murais das personalidades que a gente conhece e vamos colando pela escola. Aí tem a imagem lá da Qualtune, do Malcolm X, da Carolina de Jesus, do Milton Santos. Daí tem aquela imagem linda, enorme, que os alunos ajudam a construir, porque a gente pinta coletivamente, né? E do lado tem ali a biografia,
porque a nossa ideia é fazer a escola ser esse grande lugar que contempla a cultura negra. Então, eu e os meus alunos começamos a olhar a escola e percebemos que não tinha imagens da negritude. Então, a gente vai começar a fazer. Então, nós começamos a construir esses murais. E a primeira pessoa homenageada nesse mural foi a matriarca da nossa comunidade, que era uma senhora, né, que faleceu há uns 3 meses atrás, a avó Georgina, e ela cuidava de todas as crianças do bairro. Então, ela era a nossa matriarca. Então, conversamos, estudamos sobre o matriarcado, né? Uma das netas dela, inclusive, é minha aluna, e aí a gente fez esse grande mural, e aí as crianças também puderam se despedir dessa senhora, né? Puderam ter um momento para viver o luto, né? Porque o luto ainda não é muito trabalhado em sala de aula. E era um luto coletivo, tava todo mundo triste porque essa senhora era muito importante para aquela comunidade, para a comunidade que eu dou aula. Então as crianças escreveram várias cartinhas se despedindo. Então a gente colocou a foto dela, que a família me ajudou, daí a família me enviou as fotos, daí a gente fez uma foto, a gente imprimiu uma foto enorme, as crianças pintaram, colocamos as cartinhas de despedida e foi muito interessante. Mas eu vou trazer mais ideias, só um minutinho. Seguindo, eu tenho na minha sala de aula, quando eu trabalho com alfabetização, eu trago a ideia da afrobetização. Então eu vou trazer os meus livros que eu mesma produzi, né? Que vai trazer a história da nobreza negra e vai trazer atividades de alfabetização, de afrobetização, melhor dizendo, né? Então vou ter isso na minha sala de aula, vou ter essas imagens na minha sala de aula, né? Dessa nobreza negra. Aqui, ó, o Sundiata Keita, o Rei Leão, ó. Vou trazer também da Princesa Enenga, né, que é um livro de afrobetização. Então, eu vou estar ali afrobetizando os meus alunos, ó, com atividades que trazem a nobreza negra, mas também atividades que proporcionam essa alfabetização. Aqui. Vou ter também quebra-cabeças, né, na minha sala de aula, jogos, tudo que traz a temática da nobreza como potência. Olha aqui. Aqui é um quebra-cabeça da Sarah Forbes, daquela princesa, né, que eu falei num dos vídeos, que ela foi dada de presente para a rainha Vitória da Inglaterra. Então, os meus alunos vão lá brincar de quebra-cabeça, tem aqui. Aí, para eles verem a imagem, né, porque depois que desmonta, tem que ter imagem para apoiar, né? Para a pessoa lembrar como é que era o desenho. Aí eu tenho essa folha aqui junto na embalagem do quebra-cabeça, com a imagem e com a história também, que eu acabo contando a história também para os meus alunos. Então, não é só a hora do conto, né? É a hora do conto, é o livro, é o meu material escolar, é a sala, todo o ambiente vai proporcionar para essa educação antirracista, né? Deixa eu ver. Passou. Vamos lá, que tem mais coisa. Eu trabalho com alunos, né? Hoje eu dou aula numa escola que atende alguns alunos quilombolas, tá? Então, os meus alunos, eu tenho esse trabalho com eles, porque alguns não têm vergonha do quilombo, né? E eu gosto muito de falar que o quilombo é esse lugar... Ai, deixa eu arrumar aqui, desculpa, gente. É esse lugar que traz a história, esse lugar de resgate da nossa negritude, esse lugar de potência, esse lugar de conexão com a nossa ancestralidade, com essa história, né? Com essa história de resistência. O que eu gosto de trabalhar com os meus alunos? Estou aqui arrumando o próximo item. Eu criei essa boneca aqui para falar sobre cabelo crespo. Ó, deixa eu segurar ela direitinho.
é um manequim, uma cabeça de manequim que eu pintei e comprei esse cabelo, né, Black Power, lindo aqui, maravilhoso. E aí eu converso com os meus alunos sobre esse fio de cabelo crespo que não forma cacho. E é esse fio aqui que ele é o que é o perseguido, que é o que as pessoas dizem que é duro, que é ruim. Quando são crianças pequenas, eu falo assim, gente, como é que pode ser um cabelo duro, ruim? É duro? Aí eu peço pra eles tocarem. Não, Sora, é macio. É ruim? Fez? Ruim é quando faz alguma coisa pra outra pessoa, uma maldade. O cabelo fez? Não fez, né? Então a gente vai trabalhando esse fio, vai pensando nesse fio aqui. E eu gosto sempre de borrifar perfume. Eu digo, olha só, vamos pensar em qualidades para esse cabelo crespo? Ele é cheiroso, ele é macio, ele é bonito. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma trança, aí vai lá as meninas e trançam. A gente pode fazer alguns amarradinhos assim, colocar uns tops? Podemos. A gente pode fazer uma trança no agô? Podemos. Olha a versatilidade desse cabelo. Como é que dizem que esse cabelo é ruim? E eu digo, e essa moça aqui, ó? Então, vamos falar, vamos dar um nome para ela, vamos pensar nesse cabelo, vamos pensar, né, nesse cabelo crespo, e aí eu vou falando com eles quais o tipo de pente, por exemplo, que o cabelo crespo usa, que a gente pode usar, que é esse cabelo aqui, que é esse pente aqui, com as cerdas mais largas, porque o fio é mais fininho, sendo mais fininho, ele vai se arrebentar com mais facilidade, então a gente vai usar esse pente, ou com pente garfo, que daí, né, quando eu quero fazer meu black ficar bem armado, né, se eu quero que essa moça aqui, ó, que ela tenha um cabelo mais armado, eu vou vir com pente garfo, né, então eles vão fazendo e vão conhecendo esse cabelo, né, a gente vai explicando, ó, não coloca a mão se a pessoa não autorizar, né? Se a pessoa autorizar, ok. Se a pessoa não autorizar, tu não toca, tu só olha. E ano passado eu fiz um trabalho bem bacana, né? Fazendo os alunos estudarem, né? Os diferentes tipos de fio de cabelo humano, né? E principalmente os fios de cabelo crespo. E aí fizemos isso com os alunos, principalmente com os alunos pequenos, né? Então a gente começou a mostrar os fantoches assim. Ai, gente, não sei se vocês vão conseguir ver. Mas é um fantoche que esse aqui, por exemplo, tem o cabelinho, o cabelo dele é o cabelo 4A. Então ele tem esse cabelo assim, ó, que é um cachinho menorzinho. Então você pode ver que não sei se não vai dar pra ver na filmagem, mas aqui ele tem os cachinhos bem pequenininhos. Então a gente começou a fazer um teatro com as turmas, mostrando, né, daí os bonequinhos iam falando as características do seu fio de cabelo. Então a gente tinha o 4A, né, que é um tipo de cabelo crespo. Aí a gente tinha, vou botar aqui a mão. O 4B, ó. Ele tem esse cabelo aqui que não forma esse espiral, né? O 4C também, ó, coitadinho. Ó. E aí eles iam vendo o formato do cabelo crespo, né? E aí foi muito interessante que nós convidamos, né, na escola, uma cabeleireira especialista em cabelo crespo. E ela foi explicando as características do cabelo, né, do cabelo 4C, do cabelo 4B, do cabelo 4A. Foi mostrando, foi falando, fortalecendo a ideia de que todos os cabelos, todo tipo de fio é bonito. E ela foi fazendo penteados nela mesma, assim, ela tem um blackzão, né? Então ela ia fazendo, assim, ia penteando, ia mostrando como é que cuidava daquele cabelo. Enfim, foi muito bacana. Daí cantamos, todas as turmas aprenderam uma música, né, que fala que o nome é Menina do Cabelo Crespo. E foi lindo, foi incrível, porque os alunos começaram a ver a beleza do cabelo crespo, né? E aí a gente começou a conversar com eles
sobre por que é tão importante não perseguir esse cabelo. Por que é tão importante a gente ver a beleza desse cabelo. E aí contamos, né, como eu gosto de contar, deixa eu pegar aqui, tá aqui do lado, que hoje nós podemos usar o cabelo que a gente quer. Mas há um tempo atrás, existia, né, uma pressão muito maior, ainda tem essa pressão na nossa sociedade, a gente não pode esquecer, mas existia uma pressão muito maior em que as pessoas, elas eram muito obrigadas, pressionadas a ter um cabelo diferente do seu natural e buscar um cabelo que não era o seu, tá? Então, pessoas com cabelo crespo, né? Eu gosto de falar isso para meus alunos. Há um tempo atrás, eles eram obrigados a alisar o cabelo. Daí eu gosto de mostrar o pente quente. Né? Por exemplo, a minha mãe, as minhas tias, para elas conseguirem emprego lá na década de 80, 90, tinha algo, um quesito que era pedido pelas empresas, que era a boa aparência. E ficava subentendido que a boa aparência era tu ter um cabelo liso. Então, elas precisavam alisar. E elas alisavam com esse pente aqui, ó. Como é que fazia? Né? Não tem tomada, não tem rabicho. Né? Então, o que eles faziam? Ligava o fogão, botava o pente ali, quando ele ficava... Isso era uma das as técnicas que as minhas primas, né, minhas tias faziam. Cada lugar vai ser diferente, mas assim, foi assim que elas me ensinaram. Pegava o pente, botava no fogão, quando ele tava meio alaranjado, imagina isso aqui mudou de cor, ficou laranja, pegava um paninho, fazia assim, alisava. Dava um cheiro de cabelo queimado. Gosto muito de falar essa história para os alunos entenderem. Porque às vezes eles vêm brincando, falando do cabelo do outro, mas não sabe que aquilo pode causar uma dor enorme. Que daqui a um tempo a criança, o adulto, a pessoa, o indivíduo que tem cabelo crespo vai fazer de tudo para mudar a estrutura do cabelo. Como já aconteceu. E ainda acontece. Não é passado, não foi superado. Hoje a gente luta para cada pessoa ter a liberdade de usar o cabelo como quer. Mas a gente sabe que não é tão fácil assim, né? É muito fácil no discurso. Mas a gente sabe que quando a gente decide usar o nosso cabelo natural, diariamente a gente vai passar por situações constrangedoras, né? Mas eu acho importante se falar desse momento, dessa tortura capilar que se vivia há um tempo atrás, para se ter o cabelo liso, para se ter a boa aparência, para ser aceito pela sociedade. Porque é isso, né? O nosso cabelo não era aceito, os nossos traços ainda não são aceitos. E hoje, claro que eu gosto de explicar para os meus alunos que, por exemplo, uma menina negra, uma mulher negra, se quiser alisar o cabelo, ela alisa. Se ela quiser pintar de loiro, ela alisa, ela pinta. Se ela quiser pintar de verde, de roxo, ela faz o que ela quiser com o cabelo dela. Né? Porque a gente já saiu de uma ditadura do liso, a gente não vai voltar, a gente não vai, né, obrigar as pessoas a entrarem na ditadura do cabelo crespo. Cada um usa o cabelo como quer. O que precisa acontecer, o que a gente precisa ter em mente é que não pode ser uma ditadura. Tem que ser uma escolha. Eu escolho usar meu cabelo assim. Então as pessoas têm que respeitar. Não ficar tocando. Né? Porque o cabelo faz parte do meu corpo. Eu não me sinto à vontade de um estranho tocar no meu corpo. Se o meu cabelo faz parte do corpo, então, né, o estranho não pode ficar tocando no meu corpo sem a minha autorização, né? E como eu sempre digo, olhem, achem bonito, elogiem, mas não toquem, né? Não toquem, porque realmente isso é algo que incomoda muito, não só a mim, mas como a qualquer mulher negra. Não toca no cabelo, não pergunta, ai, como é que lava o teu cabelo? Teu cabelo molha na água, gente? Não é muito difícil de cuidar o teu cabelo? Gente, para, sabe? Essas curiosidades, essas perguntas não são de bom tom fazer. Nós não fazemos isso. Vocês nunca vão ver uma pessoa negra perguntando pra uma pessoa branca, ai, como é que é ter esse cabelo? Dá muito trabalho? A gente não pergunta. Quando, né, a gente pode olhar, achar bonito e tudo bem. E para por aí. E tá tudo certo, né?
e principalmente conversar com os alunos sobre isso, né? Que existe beleza em todos os fios de cabelo. O fio liso, o fio ondulado, o fio crespo, o crespo que não forma cacho, porque é isso, esse que é o mais perseguido, né? Esse que não aparece ainda como, enfim, que é o cabelo que é o mais perseguido. Então, a gente pensar em estratégias de valorizar o cabelo crespo também, né? Porque o cabelo crespo, ele não é só estético, ele é político, ele é histórico. O cabelo crespo conta a nossa história. Então, é importante a gente trabalhar isso em sala de aula também. Então, gente, foram algumas das atividades, né, que eu trabalho em sala de aula, que eu trouxe para vocês. Claro que tem muito mais outras atividades, mas enfim, para vocês irem pensando, né, de como desenvolver essas atividades em sala de aula é super importante. Gosto também de trabalhar com os meus alunos as questões relacionadas à filosofia, as diversas filosofias africanas. Não é uma filosofia, tem várias, porque a gente está falando de um continente. Então, eu gosto, em particular, de trabalhar em sala de aula com o pensamento dos Voguns. Os Voguns, eles nos ensinam, né, que nós somos seres estrelares, né, que nós somos descendentes das estrelas e que a nossa essência é brilhar. E eu gosto muito dessa ideia. E também tem uma outra, né, tem um outro lugar, tem uma outra filosofia que eu tenho muito carinho, que eu gosto muito, que eu me identifico muito, que é a filosofia dos povos Bakongo. Os Bakongos, eles vão dizer que cada ser humano é um sol. Cada ser humano é um sol. E se somos sóis vivos, a nossa natureza é brilhar. E que nós temos que buscar, né, maneiras de como fazer o nosso sol brilhar e como fazer o sol das outras pessoas da nossa comunidade também brilhar. Então é super importante a gente pensar, né, com os nossos alunos, como é que nós vamos fazer para para fazer o nosso sol brilhar e como é que vamos fazer o sol das outras pessoas também, né, iluminar. E eu gosto de fazer essa atividade que eu fiz, inclusive, na palestra com as pessoas da educação infantil, né, que era essa aqui, essa atividade. Claro, tem toda a questão da proibição agora do celular, mas em palestras, reunião com os pais, enfim, dá para fazer, dá para também substituir, né? Não precisa ser com celular. Eu já pensei em comprar também tem os colares que brilham, né? Pensei em dar para cada um dos alunos, a gente vai adaptando. Que quando eu criei essa técnica, ainda se podia usar celular em sala de aula, era só aquele momento, né? Aquele momento a gente usava. Mas enfim, vocês vão adaptando e vão pensando. Ou dá para também só o professor, né, naquele momentinho ali, iluminar, explicar e depois guardar o celular de novo. Mas eu gosto de mostrar para os meus alunos que nós, seguindo a teoria Bakongo, nós somos sóis vivos. E a nossa natureza é brilhar. Então, brilhem. Brilhem e brilhem muito. Muito obrigada, gente, e até uma próxima.